Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Nós que somos católicos acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não significa que nós acreditamos em três deuses. Nós somos monoteístas, acreditamos em um Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós, a Santíssima Trindade é o maior e o mais importante mistério da nossa fé. Quando nós falamos a palavra mistério, mistério é diferente de algo misterioso. Misterioso é algo que está distante, que nós jamais vamos compreender. Quando nós dizemos que a Trindade é um mistério, nós dizemos que a Trindade é algo que é diferente, está acima do nosso entendimento, mas de certa forma nós podemos compreender, de certa forma nós podemos perceber. Por que nós podemos compreender de certa forma a Trindade? Porque o próprio Deus aos poucos foi revelando-se a cada um de nós. Um exemplo prático para nos ajudar a compreender a Trindade: todo exemplo, toda analogia, ela simplifica algo que é mais difícil, mas ela também tem alguns riscos. Então todo exemplo, toda analogia deve ser entendido também com um certo cuidado. Imaginemos o exemplo do Sol. Nós temos o Sol, que é o Pai. Nós temos os raios, que é o Filho. E nós temos o Espírito Santo, que é o calor. Nós podemos perceber que existem três realidades diferentes, mas o Sol é apenas um. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, muitos autores, muitos santos dizem isso, nós podemos ver essa catedral bonita, essa catedral histórica de Macau. Seguramente nós tivemos alguém que foi o arquiteto. O arquiteto, aquele que pensou tudo, é o Pai. Nós tivemos também aqueles que executaram. No Brasil nós chamamos de pedreiros. Nós tivemos aqueles que fizeram a construção acontecer, o Filho. E nós tivemos, sem dúvida nenhuma, aqueles que fizeram o designer, aqueles que deram a beleza, aqueles que deram o retoque, aqueles que pintaram a catedral. Esse é o Divino Espírito Santo. Três realidades diferentes, mas inseparáveis. Padre, por que é assim? Santo Agostinho, durante muito tempo, ele ficava questionando a si mesmo o que Deus fazia antes de criar o mundo. Deus, ele tem tudo aquilo que Deus é, nós chamamos de atributos. Os atributos, as qualidades de Deus, elas são eternas. O Pai nunca passou a existir, o Pai sempre existiu. O Filho nunca passou a existir, o Filho sempre existiu. O Espírito Santo também sempre existiu. Então Santo Agostinho, ele perguntava assim: o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que Deus fazia antes de existir o ser humano? O que Deus fazia antes de existir os anjos? O que Deus fazia antes da criação? E aí ele chegou à seguinte conclusão: se Deus é amor, antes de criar o mundo, ele amava. Porque o amor não foi algo que começou a existir, o amor sempre existiu. Mas quem que Deus amava? Se ele amava apenas a ele mesmo, isso é um ato de egoísmo. Então Santo Agostinho, ele diz assim, em uma das suas obras mais belas sobre a Trindade, De Trinitate: o Pai amava o Filho amava o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. É como se fosse um abraço. Nós temos uma pessoa, nós temos a outra, e nós temos o encontro das duas. Existe o Pai, o Filho, e o encontro do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Padre, parece um pouco longe da nossa realidade, parece um pouco difícil de compreender. Seguramente, o seminarista, o Adriano, o padre, nós que temos a oportunidade de estudar teologia, provavelmente a matéria, a disciplina mais difícil da teologia é o mistério da Trindade, é estudarmos a Santíssima Trindade. Mas quando nós começamos a mergulhar neste grande mistério que é Deus,
nós conseguimos e passamos a nos conhecer a nós mesmos de uma forma ainda mais profunda. O mais importante de tudo isso é nós termos a certeza: Deus é amor. Deus é bom. Padre, se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele não resolve as coisas? Por que Deus não cria soluções, soluciona nossos problemas? Porque a maneira de Deus amar é uma maneira madura. A maneira de Deus é amar é uma maneira que representa a liberdade dos outros. No Brasil nós costumamos dizer assim: existem pessoas que não vão dar o peixe, existem pessoas que vão ensinar a pescar. Dar o peixe é muito simples, nós não devemos dar o peixe, nós devemos ensinar a pescar. Então Deus age desta forma. Deus, na maioria das vezes, Ele não vai resolver o nosso problema, Ele vai nos dar os meios, as pessoas, a inteligência, a sabedoria, para nós mesmos irmos nos movendo. É assim que Deus age. A segunda leitura é belíssima. A segunda leitura conta como que é o processo de santificação, como que é o processo de maturidade, como que é o processo de crescimento de uma pessoa de Deus. A segunda leitura diz de 4 passos, 4 momentos que vão acontecer na vida espiritual de uma pessoa. Primeira delas, a tribulação. A tribulação significa os problemas, as dores, as dúvidas, as dificuldades. Mas por que a tribulação? E aí a leitura diz de uma forma muito bonita, São Paulo diz de uma forma muito clara: a tribulação produz a constância. A tribulação produz a constância. Uma pessoa que vive desafios, dificuldades, uma pessoa que sabe aprender com esta situação, uma pessoa que aproveita as situações difíceis para crescer, ela se torna uma pessoa constante, ela se torna uma pessoa forte, ela se torna uma pessoa madura. Mas e a constância? A constância, quando ela é uma constância em Deus, ela vai gerar, e aqui é o terceiro passo de alguém que caminha para Deus, a constância vai gerar a virtude sólida. Existe uma diferença entre virtude e vício. Virtude é a repetição daquilo que é bom. Uma pessoa virtuosa, ela age não devido aos seus sentimentos, ela age de acordo e devido àquilo que é certo. Uma pessoa virtuosa você pode confiar. Nós vivemos em uma sociedade que qualquer coisa, quem aqui tem funcionários, quem aqui trabalha em repartição pública, qualquer coisa, contrato. E toma muito cuidado, porque não, você assinou, você é responsável. Nós vivemos em uma sociedade onde o que vale mais é o que está no papel. Mas uma pessoa virtuosa, o que vale é a palavra dela. Quando ela diz, você pode acreditar. Quando ela diz, ela sabe o que ela está falando. Antigamente se dizia, ouvi meu avô dizer, ele dizia assim: Daniel, um fio de bigode vale mais do que qualquer assinatura. O que significa isso? Isso significa virtude. A nossa vida deve ser uma caminhada constante para nos tornar pessoas virtuosas. Padre, quando conversa com as crianças, com os adolescentes, eu tenho a graça de trabalhar em um colégio, e vocês que são pais, ensinem isso para os seus filhos. Filho, filha, você não precisa ser perfeito, você precisa ser honesto. Porque um pai e uma mãe que puxa muito o seu filho para a perfeição, não vou entrar no mérito da questão, não tenho detalhes da situação, mas acontece muito nessa parte do mundo que nós estamos vivendo, que jovens, adolescentes, crianças cometem suicídio, pressão escolar, muitas vezes pressão em casa, muitas vezes pressão da sociedade, precisa ser o melhor, precisa fazer muitas coisas, precisa dar resultado. E aí a pessoa ela coloca um peso nas costas que ela não vai conseguir carregar. Ensina assim para ele: filho, filha, perfeito é Deus. Nós precisamos ser honestos.
Porque a partir do momento que o filho, a filha, a criança confia em você que é pai, confia em você que é mãe, confia em você que é padre, em você que é seminarista, catequista, em você que é avô, avó, a partir do momento que essa pessoa confia em você, ela vai abrir o coração. Ela vai dizer aquilo que ela está pensando. E aí você pode ajudar. A educação deve ser um caminho em direção à virtude. Uma pessoa que é católica, ela precisa ser uma pessoa virtuosa. E quando a virtude, ela faz parte da nossa vida, ela vai gerar algo chamado esperança. O que é esperança? Uma pessoa, ela começa a morrer, não é quando os órgãos param de funcionar na vida da pessoa. Uma pessoa passa a morrer, ela vai perdendo a vida quando ela deixa de ter sonhos, quando ela deixa de ter objetivos. É por isso que infelizmente acontece com muitas pessoas, trabalham a vida toda, estão bem, de repente aposenta, não tem nenhuma atividade, não tem nada para fazer, a pessoa vai se acabando. Esperança, esperança. A nossa esperança está em Deus. Deus é amor, mas como que Deus nos ama? Como que é o processo que Deus nos educa? Primeiro virá a tribulação, depois virá a constância, depois virá a virtude, por fim virá a esperança, e depois, e aqui de fato é o fim, a santificação e o nosso encontro com Deus. Que Deus lhe ajude, avô, avó, pai, mãe, que Deus ajude a cada um de nós, filhos de Deus, a muito mais do que queremos entender, a nos relacionarmos com Deus. Deus é uma pessoa que pode ser estudada, mas que acima de tudo, Ele não quer ser entendido, Ele quer ser amado. Que Deus nos ajude a cada Santa Missa, que Deus nos ajude nas nossas orações diárias, no nosso cotidiano, que Deus nos ajude nos momentos de alegria, mas também nos momentos mais difíceis. Estarmos próximos a Deus, nos unirmos a Ele e crescermos em sabedoria, em paciência e também em santidade.